Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, terminou a 28ª rodada do Brasileirão 2019. Com isso, fica faltando 10 rodadas. E alguns times na contagem regressiva, né? Principalmente o líder. Tá na contagem regressiva. 10, 9, 8, porque com 10 pontos de vantagem, se manter, é óbvio que vai acabar o campeonato antes de chegar à última rodada. Vai terminar aí com, de repente, faltando 4 rodadas, o campeonato acaba. Então, muitas contagens regressivas. Para alguns times, já tem que começar a pensar em 2020. Exemplo, os dois times que estão lá na parte de baixo da tabela, que dificilmente vão se livrar, que é Avaí e Chapecoense, mas ainda continua uma briga ali frenética por algumas situações, permanecer na Série A, Sul-Americana e Libertadores. Então, meus amigos torcedores brasileiros, eu peço a todos vocês que curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E vamos lá para o resumo do Resenha com Magalhães da 28ª rodada. Vamos lá. Bom, jogos sábado e domingo. Sábado, olha, sábado. Começou com Corinthians 0, Santos 0. Vai aqui no canal, temos aí análise desse jogo, que por sinal, joguinho bem mais ou menos. Vou falar de novo, muito mais ou menos por causa do Corinthians. Não tô pegando no pé, cara. Eu falei aqui e vou falar de novo. Se esse time do Corinthians está com São Paulo, o Corinthians estava brigando pela segunda colocação com o Palmeiras. Ah, o elenco é maravilhoso? Não. Mas não é para jogar de maneira chata e feia do jeito que tá jogando. Essa é a minha opinião. Então, Corinthians 0, Santos 0. O Santos Não. Sim, matematicamente até tem, mas já abriu o bico em relação ao título, né? O negócio do Santos é Libertadores 2020. Título, esquece. O próprio Santos sabe disso, não é demérito. O próprio Santos sabe disso. E o Corinthians tenta uma classificação para a Libertadores. Vou falar de novo e não tenho medo. Porque o torcedor corintiano sabe a minha posição. O time do Corinthians com esse futebol não merece representar o Brasil na Libertadores. Não merece. Aí tivemos Ceará 1, Vasco 1. Primeiro jogo, mandante Corinthians. Não ganhou. Segundo jogo, Ceará 1, Vasco 1. O mandante também não ganhou. Vasco tranquilão ali no meio da tabela, deixando os times que estão atrás dele atrás, mantendo uma diferença de 8, 9 pontos para o rebaixamento, tranquilão. O Vasco só tem que esquecer que esse negócio, igual o Vanderlei falou, vou olhar lá para a parte de cima. O Vanderlei não tem que olhar mais para a parte de cima. O time do Vasco não é para isso tudo, vamos ser sinceros, não é para isso tudo. O time do Vasco é permanecer ali no meio, com tranquilidade, sem perigo de cair. Tá? Vasco, Sul-Americana. Na boa, Sul-Americana. E o Ceará vai ser essa batida, essa briga até o final. O problema é que em casa o Ceará tá derrapando demais. Contra um concorrente mais ou menos direto, não consegue os 3 pontos. Fica atrás. Então, fica ali batendo muito na porta. Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Ceará. Então, 1-1 jogo. Mas merecido, por causa muito da covardia do Vasco, depois que fez o gol. Tivemos o jogo Bahia Internacional. O Bahia, meu amigo torcedor baiano, o Bahia realmente é um caso a ser estudado, que o Bahia teve todas, o Bahia teve todas as oportunidades para estar no G6. Todas. E o Bahia não aproveita. Aí fica difícil. Na cagada, na sorte, o Bahia não vai conseguir. Perdeu em casa de novo. 3-2 para o Internacional. Teve a estreia do Zé Ricardo, o Guerreiro fez 2 gols. Falha defensiva do Bahia. O Bahia está começando
a demonstrar algumas coisas que aconteceram no passado. Parece que o gás do Bahia está acabando. Isso é preocupante. Uma pena que eu queria muito ver o Bahia na Libertadores. Mas do jeito que a coisa está desandando para o Bahia, vai ser difícil. Mas ainda tem chance pela pontuação. E o Internacional, com o Zé Ricardo ali, pegando fôlego para estar ano que vem na Libertadores. O Internacional tem duas competições. Tem o Brasileiro e tem o Grenal, né? Eu acho que tem um Grenal no final de semana, porque o Grenal é sempre uma competição à parte. Então tem o Grenal para ver quem é que vai chegar no final, na frente. Então tem esse campeonato paralelo entre Grêmio e Internacional. Mas o Internacional conquista uma grande vitória fora de casa. Parabéns ao Inter do Zé Ricardo. Ó, mandante, Bahia, não ganhou. Então, ó, Corinthians mandante não ganhou, Ceará mandante não ganhou, Bahia mandante não ganhou. Agora vamos para outro mandante, Fluminense e Chapecoense. Jogo 1-1. Torcida vaiou. O Fluminense tá implorando, pedindo, ajoelhando, pagando para estar na Série B ano que vem. O time do Fluminense. É o Ricardo Oliveira, é o Oswaldo Oliveira, é o treinador pra coisa e tal, é o Marcão, gente boa. Pô, mas do Fluminense não sai. A sorte do Fluminense é que o Cruzeiro também empatou. Porque se o Cruzeiro não empata, o Fluminense tinha entrado na zona de abaixamento. Chapecoense, com todo respeito, meus amigos de Chapecó, que a gente gosta muito, o segundo time de quase todo mundo no país, infelizmente está na Série B. O Chapecoense não vai conseguir a quantidade de vitórias que precisa para sair da zona de rebaixamento. Então, 2 vagas para rebaixamento para mim já estão certas, Chapecoense e Avaí. E o Fluminense está caminhando a passos largos para uma dessas vagas. Outro jogo de sábado, Cruzeiro e Fortaleza. Mais um mandante que não ganhou. Ou seja, nenhum dos mandantes do sábado ganhou. Cruzeiro 1, Fortaleza 1. Para mim, por tudo que envolveu o jogo, tudo que aconteceu, o que fizeram com a geração, por tudo, merecido o empate. Um jogo direto, Cruzeiro e Fortaleza está na frente. Com esse resultado, o Fortaleza continua na frente do Cruzeiro e deixa o Cruzeiro na zona do rebaixamento. O Cruzeiro teve uma grande oportunidade de sair, porque o Fluminense empatou, um monte de time empatou, o Ceará empatou, todo mundo estava empatando. E o Cruzeiro não consegue fazer a sua parte. Na minha concepção, o Cruzeiro tem que começar, se ainda não começou, tem que começar a pensar o seguinte: bom, o meu time não é tão bom do jeito que eu acho. Meu time não é tão bom do jeito que eu acho. É um time envelhecido, muito cadenciado, que peca muito de vez em quando em velocidade. O time muito espaçado, muito por conta de um critério tático do Abel. E o Fortaleza jogou ali atrás para tentar segurar o resultado, conseguiu empate. Fortaleza tá no campeonato neste momento para fazer ponto. Como? Não interessa. Deu um chute, fez um gol, ganhou o jogo, tá no jogo. Não deu chute nenhum, conseguiu empate, tá no jogo. Esse é o campeonato do Fortaleza. E o Cruzeiro, na boa, tá no mesmo campeonato. Esse é o campeonato do Cruzeiro. A realidade do Cruzeiro, a gente tem que colocar na cabeça que a realidade do Cruzeiro hoje é de time para tentar não cair. Essa é a realidade. Bom, não, o Cruzeiro tem time para chegar mais em cima. Não tem, o Cruzeiro não tem. O negócio do Cruzeiro é brigar ferrenhamente até a última rodada para tentar permanecer. Esse é o time do Cruzeiro hoje. Esse é o time do Cruzeiro hoje. Um time para tentar permanecer na Série A. Não vou ficar falando mais aqui a minha opinião sobre o time do Cruzeiro, mas parabéns do Fortaleza que conseguiu o empate fora de casa. Isso foi no sábado. Domingo, Atlético Paranaense de virada ganhou do Goiás de 4-1. Atlético Paranaense é aquele time que, de todos, é o que o ano já acabou. De todos, é o que o ano já acabou. Só que está mantendo a sua seriedade. Tomou um gol, conseguiu virar 4-1 lá. Parabéns ao Furacão. Furacão, você parece que não vai estar mais sozinho com a grama sintética, que falava um monte, todo mundo reclamava. Parece que o Palmeiras também vai ter a grama sintética, porque lá tem muito show e fica melhor. Então,
fazendo aí história também. O Atlético Paranaense foi o primeiro, agora parece que o Palmeiras vai ter também grama sintética. E o Goiás? Goiás, é isso. Tava querendo o quê? Achou que ia chegar na Libertadores. Não vai. É igual o Vasco. Se manter ali para a Série A e ano que vem pensa em mais contratações, em mais jogadores de qualidade, para ir pensar outras coisas. Mas o Goiás já está no lucro, filho. O Goiás, meu amigo, já está no lucro, ele está na Sul-Americana. Dificilmente o Goiás não vai pegar a Sul-Americana ano que vem. Então, ó, perdeu, perdeu. O problema é que o Goiás tem um jogo complicado no meio de semana. Mesmo sendo em casa, o Goiás vai pegar o líder, que é o Flamengo, que está na contagem regressiva aí para tentar ser campeão o mais rápido possível. É um jogo impossível? Não. Mas é um jogo muito complicado e todos sabem disso, até porque o Goiás também precisa ganhar. Vai partir para dentro? A gente não sabe, mas precisa ganhar. E hoje, meu amigo torcedor do Goiás, o Flamengo não fez uma boa partida. Será? De repente também não faz uma outra grande partida lá e o Goiás consegue a vitória e tira essa invencibilidade do Flamengo. Mas no jogo de hoje, o Atlético Paranaense ganhou de virada 4-1. Aí, ó, no domingo, mandante ganhando, Atlético Paranaense ganhando. Outro mandante, Grêmio 3, Botafogo 0. Foi pouco. Eu fiz o vídeo. Poderia ter sido demais. O Botafogo se livrou de tomar na saraivada. Outro time que está começando a implorar para ser rebaixado é o Botafogo. Muito limitado. Muito. É um dos times mais limitados. Para mim, se pegar 4 times mais limitados, o Botafogo está entre esses 4. Não é desmerecimento. Aí eu vou falar para você, meu amigo torcedor do Botafogo. Como é que o Botafogo foi no Campeonato Carioca? O Botafogo não chegou nem na final, filho. Nem na final do Campeonato Carioca, que é fraquíssimo. Aí eu que estou desmerecendo. Quem desmereceu é a diretoria do Botafogo, que desmerece o elenco, os seus funcionários, não paga. Então não sou eu. Não sou eu. Então o Grêmio reagiu, veio aí de uma decepção muito grande. O primeiro tempo foi mais ou menos, mas no segundo tempo o Grêmio engrenou e fez 2 gols, fez no primeiro, 2 no segundo. Se o Grêmio jogasse no primeiro tempo igual jogou no segundo, teria feito em 5. E o Botafogo tem que melhorar muito. Mas com esse elenco que é muito limitado, é muito complicado. Mas pelo menos tem que correr mais. Aí o Grêmio ganhou de 3-0. Outro mandante no domingo, São Paulo ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vem naquela... É aquela, né? O campeonato do Atlético também não é pensando nada na parte de cima. O campeonato do Atlético é pensar em permanecer na Série A. E pegar ali a Sul-Americana e lamba os beijos. Mas é muito pouco pelas perspectivas que o Atlético Mineiro tinha. Mas esse é o ano. É terminar o ano na Série A, o Atlético Mineiro. E o São Paulo vai caminhando aí a passos largos para ficar entre os 4 primeiros. A briga do São Paulo, para mim, é com o Grêmio. Entre os 4. Para mim, ali... E coloco o Inter também. Grêmio, Inter e São Paulo vão brigar, na minha concepção, para quem vai ser o 4º colocado. Ah, mas tem o Corinthians. Esquece. Para mim, o Corinthians só vai conseguir chegar à Libertadores se o Flamengo for campeão da Libertadores, que aí vai abrir uma vaga a mais. Abrindo uma vaga a mais, o Corinthians pode pegar. Mesmo não merecendo. Mesmo não merecendo. Para mim, os 6, o Corinthians não tá. O Grêmio vai entrar. Minha concepção. Então, São Paulo ganha de 2-0 e se mantém ali na parte de cima da tabela, já abrindo um pouquinho por 5º colocado. Esse é o trabalho do São Paulo. E ano que vem pensa em outra coisa, com o Diniz ali mantendo o trabalho e colocando a cara dele. Tivemos Avaí e Palmeiras. Domingo, o único mandante que não ganhou foi justamente nesse jogo. Avaí 1, Palmeiras 2, num jogo onde choveu muito. Palmeiras teve muita dificuldade de abrir o placar com o David. Depois choveu torrencialmente, virou um polo aquático. O Avaí conseguiu empatar no pênalti, mas aí no outro pênalti. E na minha concepção eu vi ali, os 2 pênaltis foram bem marcados. O Palmeiras conseguiu desempatar e fez 2-1 e mereceu, porque jogou mais, teve domínio, mais chute. O Avaí ficou ali atrás para tentar um pontinho. Então o Palmeiras ganha num jogo completamente diferenciado por causa da chuva, né? Pô, o campo ficou não tem drenagem certa. Tinha cada poça d'água, era polo aquático. Era quicar a bola e bum! Bola para cima. Então, parabéns do Palmeiras. Mas teve um jogo difícil. E um outro detalhe.
O Palmeiras não vem fazendo um futebol que está encantando. Na verdade, o Palmeiras não sei se algum dia fez um futebol de encantar. Agora, ninguém pode falar que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, olha a pontuação do Palmeiras. Se você falar que o Palmeiras não está fazendo um Campeonato Brasileiro bom, tu está falando que todos os outros times abaixo do Palmeiras são horrorosos, que ninguém consegue chegar no Palmeiras. O Palmeiras vem sim. O problema é que está se fazendo a comparação com o líder do campeonato. Aí a impressão que se dá é que o campeonato é muito ruim. É um futebol bonito? Não, não é. É um futebol muito mais ou menos. Pô, mas com o Felipão e com o Mano Menezes não vai ter futebol bonito para frente nunca, porque não é característica deles, tá? Mas o Palmeiras vem fazendo um Brasileirão legal ali. É o único que ainda pode tirar o título do Flamengo. E fechando, tivemos a vitória do Flamengo sobre o CSA de 1-0, que o vídeo também tá no canal aí, um jogo muito difícil. O Flamengo ainda anestesiado do jogo contra o Grêmio, um time que ainda estava respirando aquele jogo, que não fez uma boa partida contra o CSA. O CSA fez uma grande partida, mostrou para um monte de time covarde que tem nesse Campeonato Brasileiro como é que se joga. Jogou atrás, saiu no contra-ataque, mas tentou a todo momento as oportunidades que o Flamengo teve de fazer o gol. Mas não conseguiu fazer o gol e o Flamengo ganhou de 1-0 e continua com 10 pontos de vantagem. O interessante é aqui, ó, 10 jogos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 jogos o mandante não ganhou. Interessante. 6 jogos o mandante não ganhou. Só tivemos vitórias de mandante, lógico, em 4. Tivemos, dos 10 jogos, 1, 2, 3, 4 empates. 4 empates e 6 vitórias. Mas principalmente no sábado que surpreendeu, que nenhum mandante ganhou o jogo. Com isso, a classificação fica a seguinte. Flamengo, 10 pontos na frente do Palmeiras. O Flamengo está com 67 pontos, o Palmeiras está com 57. Agora faltam 10 rodadas, e no caso pro Flamengo, que está a 10 pontos do Palmeiras, você tem que botar aí pelo menos 3 jogos a menos. Então pro Flamengo não falta 10 rodadas, pro Flamengo falta 7. Então o Flamengo no jogo contra o Goiás, para ele tá fazendo faltando 7. Aí contra o Corinthians, falta 6. E assim sucessivamente. Porque está 10 pontos na frente do segundo colocado. O Palmeiras tem que ligar o secador, fazer a parte dele, e ligar o secador. Mas no nível Supermaster. Porque senão o Palmeiras não depende dele. O único que depende dele é o Flamengo. Então o Palmeiras tem que fazer a dele. E na verdade, vou ser bem sincero, o Palmeiras tem que pensar em... Quer dizer, já garantiu, eu acho que já garantiu... Dificilmente o Palmeiras não vai estar na Libertadores, mas tem que manter o foco de pelo menos... Não, ainda dá, pela pontuação ainda dá. Lógico que dá. Mas não é das coisas mais fáceis tirar essa diferença de 10 pontos. E o Palmeiras sabe que se continuar desse jeito e o Flamengo conseguir aumentar 2 pontos dessa vantagem, o Flamengo pode chegar no jogo contra o River já campeão. Aí o campeonato vai acabar faltando 5 rodadas. 4 ou 5 rodadas. É o que pode acontecer. Mas o Palmeiras vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro. Não vem jogando bem, mas vem um grande Campeonato Brasileiro. Santos, um grande Campeonato Brasileiro com o elenco que tem Sampaoli. Sensacional. Se seu time tivesse mais outras peças, provavelmente você estaria ali brigando com o Palmeiras e quem sabe até brigando com o Flamengo pelo título. Mas faltou peça ao Santos, mas está fazendo um grande campeonato e merece estar ali. Então o Flamengo merece estar na sua posição, o Palmeiras merece e o Santos merece. O São Paulo, diante do que tudo está acontecendo, o São Paulo também está merecendo brigar pelaquela 4ª posição ali.
O São Paulo está 3 pontos atrás do Santos e merece estar ali. Para mim, o São Paulo vai brigar com o Internacional, que está 4 pontos atrás, e o Grêmio, que está 5 pontos atrás. Se o São Paulo conseguir manter, dificilmente o Inter e o Grêmio vão chegar ali. Mas o São Paulo merece estar naquela quinta posição, 49 pontos. O Internacional, que teve um momento de turbulência, mas parece que está começando a respirar de novo, está ali em quinto lugar com 45, 4 pontos atrás de São Paulo. Faltando 10 rodadas, dá para tirar para ficar entre os 4? Dá, mas pelo menos consegue se manter ali entre os 6 primeiros. Tem o Corinthians em sexto lugar com 45, que eu vou falar de novo, não merece, e para mim não vai conseguir ficar entre os 6, porque na minha concepção o Grêmio vai tomar essa posição dele, e até o Atlético Paranaense vai tomar essa posição dele. Só que o Atlético Paranaense, tanto faz. Então, para mim, o que periga mais é o Grêmio tomar. E na minha concepção, até o final do campeonato, antes do final do campeonato, o Grêmio tomou essa posição do Corinthians. Em oitavo lugar, o Atlético Paranaense. Em nono lugar, o Bahia, que tem todas as oportunidades de chegar no G6, mas desperdiçou todas. Em nono lugar, com 41. Olha o Bahia, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Não vai querer chegar na Libertadores, apesar de eu querer muito, mas é muito difícil do Bahia. O Goiás fazendo um grande campeonato em 10º, com 38 pontos, faltando 7 pontinhos ali para aqueles 45, para se livrar de vez da zona de rebaixamento, mas dificilmente cai, vai estar na Sul-Americana. O Vasco, a mesma coisa ali, com a mesma pontuação, 5 jogos do Vasco, nenhuma derrota, 3 vitórias e 2 empates. O Vasco, sensacional, para mim também, já livre. Negócio do Vasco, não é Libertadores, negócio do Vasco é Sul-Americana ali, se manter na parte na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 12º lugar, Atlético Mineiro com 35, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória em 5 jogos, com 35 pontos, abrindo ali 6 pontos para o seu arquirrival Cruzeiro. Para mim, do Atlético Mineiro para baixo, todo mundo está brigando para tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Atlético Mineiro em 12º com 35, o Botafogo em 13º com 33, o Botafogo em 5 jogos teve 3 derrotas e 2 vitórias, com 33. Com isso, o Botafogo fica a 4 pontos só do primeiro time na zona do rebaixamento. Fortaleza com 32 pontos, ali com o empatezinho de hoje, também vai brigar. O Ceará com 30 pontos, Fluminense com 30 pontos em 16º, ou seja, Ceará e Fluminense apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. E na zona do rebaixamento, o Cruzeiro com 29, que vem aí de 5 jogos sem perder. O Cruzeiro vem de 5 jogos sem perder, mas não conseguiu sair da zona de rebaixamento. 5 jogos sem perder e não conseguiu. Parece areia movediça. Se mexe, mas não consegue sair. Tá parecendo o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem que colocar na cabeça que o time do Cruzeiro não é para estar na parte de cima da tabela mesmo. É para estar onde está. Porque é isso que é o futebol do Cruzeiro neste momento. Apesar de ter peças boas, mas esse é o futebol que o Cruzeiro faz. Então, na zona de rebaixamento, Cruzeiro ainda com chance de permanecer na Série A. CSA, na minha concepção, pelo futebol que vem jogando, ainda com condições de permanecer na Série A. E já rebaixado, Chapecoense e Avaí, que nos últimos 5 jogos, nem Avaí nem Chapecoense ganharam jogo algum. Então, essa é a tabela. E na próxima rodada, nessa contagem regressiva, teremos aí jogos muito interessantes. Próxima rodada aí, teremos na rodada 29, teremos Palmeiras e São Paulo na quarta-feira, um clássico, que dependendo do que aconteça, o Flamengo pode abrir 3 pontos. 13 pontos de vantagem. Palmeiras e São Paulo, teremos Avaí e Fortaleza, um jogo para o Fortaleza tentar fazer os pontos. Atlético Mineiro e Chapecoense, o Atlético também fazer 3 pontos. Ceará e Fluminense, confronto direto. Teremos Vasco e Grêmio, um jogo, uma parada difícil para os dois. CSA e Corinthians, uma parada difícil para o CSA. Santos e Bahia, Santos jogando em casa. Goiás e Flamengo, parada indigesta para o Goiás. Internacional e Atlético Paranaense, um jogão. E Botafogo e Cruzeiro, outro confronto
diretaço. Então, o meio de semana teremos grandes jogos. Mas isso é papo para a próxima resenha. Um grande abraço a todos, conto com a participação de vocês. E teve polêmicas, assim, eu não me lembro de muitas polêmicas nessa rodada, assim, não vi nada assim muito que chamasse muita atenção, que alterasse muita coisa. Ainda bem, eu pode ter tido, mas eu não estou lembrando aqui o que aconteceu. Falaram aí um problema do VAR, em alguns jogos, mas sim, não vi nada tão espetacular. Tem alguns jogos que eu não consegui ver, porque onde eu moro, sábado, faltou luz, só voltou a luz no domingo, 8 horas da manhã. Então, muitos jogos eu tive que ver depois e outros eu não consegui ver. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Se curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais. Fui até o meio de semana com a 29ª rodada. Contagem regressiva. 10, 9, 8 e assim sucessivamente. Um abraço.